Lindo, lindo. Bom, vamos lá. Galera, o que nós fizemos na aula passada, relembrando rapidamente, vocês viram a questão da magnetização, né, daquele número quântico magnético do elétron, do átomo de hidrogênio, né, por assim dizer. Vocês viram que o átomo de hidrogênio ele tem um momento magnético pelo simples fato do elétron girar ali em torno, né? Lembrando, essa é uma análise semiclássica, porque o elétron girando, a gente está tratando o elétron como uma bolinha, né, um corpo que orbita ali no centro, mas vocês viram que a solução da equação de Schrödinger, ela não é assim, né? Na verdade, o que você tem ali são nuvens de probabilidades, e essas nuvens de probabilidades, quando tem um momento angular associado, ela vai ter uma distribuição angular diferentemente de uma esfera, né? Porque a esfera vai ser um momento angular zero. Beleza? Então, quando a gente vai para a análise semiclássica, a gente chega em algumas situações interessantes, mas ela não pode ser, a sua visualização da física não pode ser exatamente assim. Mas, de qualquer maneira, a gente chega na ideia do momento magnético, né, associado com o momento angular. Vocês lembram, então, que o momento magnético ele é acoplado ao momento angular, né, do átomo. Então, se o momento angular é para um lado, o momento magnético é para o outro lado, eles são acoplados. Se um existe, o outro existe. Tá certo? E aí, através da quantização do momento angular, a gente pode trocar o módulo do L por aquela raiz, o módulo do Lzão, né, pela raiz do Lzinho que multiplica Lzinho mais 1, onde esse Lzinho é um número quântico. Ele vai representar, então, no momento angular. Bom, aí a gente viu a questão do momento magnético já no eixo Z, né? Definimos o magnéton de Bohr, que é um valor mínimo para esse momento magnético no eixo Z. Vimos que, ao aplicar um campo magnético no átomo, você quebra a degenerescência, ou seja, um estado, vários estados que tinham a mesma energia, aparecem novos estados com energias diferentes, porque agora você tem ali uma energia potencial magnética associada. E hoje nós vamos falar um pouquinho da ideia do spin do elétron. O que acontece? Se você pega, por exemplo, um átomo de hidrogênio, vamos começar com o átomo de hidrogênio. Deixa eu espelhar aqui. Eu nem entrei, né? Então, por exemplo, se você pega um átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio, igual vocês viram, ele no seu estado fundamental, ou seja, o estado 1s, ele é um estado em que o momento magnético, o momento angular é zero, né? Isso leva aquele momento angular L igual a zero. E aí, aparentemente, quando você aplica, então, um campo magnético nele, vamos supor que você aplica um campo magnético assim, ó, para cima, aparentemente, ele não vai ter energia potencial associada a ele, né? Aparentemente, ele não vai ter nenhuma energia associada a ele. Por quê? Porque se ele não tem momento magnético, então o que está acontecendo? Só que o problema existe um experimento chamado experimento de Stern-Gerlach, que quando mesmo quando o L fosse zero, os elétrons, eles são desviados, ou os átomos, no caso, os átomos de prata, eles eram desviados pelo campo magnético. Então, a ideia é o seguinte, cara, se o meu átomo não tem momento magnético, ou seja, a gente associa momento angular, né? Se a gente associa ao momento angular um bichinho girando em torno do outro, né? Isso o modo clássico de ver as coisas é assim, o modo quântico não é assim, né? Se eu falo que o momento angular é zero, classicamente esse cara não gira. Classicamente esse cara não gira. Quanticamente, isso quer dizer que o elétron está distribuído igualmente em todas as regiões esféricas ali em torno do átomo.
Então, você esperaria que ao aplicar um campo magnético, não ia existir interação, por conta do momento angular ser zero, né, no caso aí do átomo, só que, aparentemente, algo acontece, que é o que o experimento de Stern-Gerlach mostra. E aí, qual é então, a consequência disso? É que, bom, o átomo por si só não tem momento angular, mas se existe uma interação entre o átomo e o campo, ou entre o elétron e o campo, é porque o elétron deve ter algum momento angular dele, e não pelo fato dele girar. Então, ele deve ter um momento angular simplesmente porque ele existe. E aí esse momento angular interage com o campo magnético. O nome deste momento angular vai ser chamado de spin. Por quê? Porque é um roubo lá da ideia clássica. Porque a gente rouba da ideia clássica o momento angular, que é o momento onde o elétron gira em torno do próton. Esse é o momento angular. E aí, se existe um outro momento angular, lá na clássica, a gente chama de momento angular de spin, que é o momento em que o seu corpo gira em torno do centro de massa dele mesmo. Né? Então, por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra ela gira em torno do Sol, Então, existe um momento angular associado a esse giro, e existe um momento angular de spin da Terra, que é o momento angular que a Terra gira em torno dela mesma. Pode crer? Então, roubando essas ideias da mecânica clássica, e aí, por que a gente rouba da mecânica clássica? Porque as coisas batem com os experimentos, mas aí para por aí, porque você não pode mais imaginar o elétron como sendo uma bolinha, girando em torno do átomo e girando em torno dela mesma. Tá? A analogia, ela para por aí. Tudo bem? Isso não pode acontecer na sua cabeça. Lembrando, o elétron, ele é uma nuvem de probabilidades, ele é uma onda que se espalha ali em torno do núcleo. Então, quando a gente fala momento angular, é uma condição da órbita do elétron, beleza? Da como que essa onda se espalha em volta ali do seu próton. E agora o spin, ele é uma característica do elétron. Não pense que o elétron está girando em torno dele, porque, primeiro, o elétron não é bolinha. Segundo, o elétron se espalha por todo o espaço em torno do próton. Então, a gente rouba a ideia de spin, mas ela fica parada nessa ideia. Você não pode mais analisar o elétron como uma bolinha girando. Então, o que eu peço para vocês? Imaginem o spin como sendo uma grandeza intrínseca ao elétron. Como assim? Quando você fala em elétron, o que vem na sua cabeça? Automaticamente vem a massa, vem a carga elétrica. O que é a massa? O que é a carga? São grandezas que definem o elétron. O simples fato do elétron existir faz dele ter massa e faz dele ter carga. E agora vai ter um terceiro cara chamado spin. Então, o spin, ele vai ser uma grandeza associada ao elétron pelo simples fato dele existir. E como que a gente observa isso, né? A gente observa isso da seguinte maneira, galera. A massa é observada através da interação gravitacional, né, isso, ou da inércia. Vocês viram isso lá na mecânica clássica. A carga elétrica, ela é associada à interação eletromagnética, né, interação elétrica, principalmente. Então, tem interação elétrica, tem carga. E o spin, ele está associado ao acoplamento do seu elétron com o campo magnético externo. Tá bom? Então, o seu elétron, vocês vão descobrir outras coisas que vêm intrinsecamente o elétron, mas esses três caras já tem que ficar na sua cabeça. O elétron existe, logo, ele tem carga, massa e spin. Tudo bem? De novo, não imagine um spin como sendo o elétron rodando em torno dele mesmo, e sim uma propriedade que ele tem intrínseca a ele. Bom, para isso ficar mais claro, vamos olhar para o experimento de Stern-Gerlach, que foi onde tudo começou. Então,
spin do elétron. Spin do elétron. O que foi o experimento de Stern-Gerlach? Que foi o seguinte, galera. Eu vou escrever aqui para vocês uma historinha. Então, ó, de acordo com o experimento. E foi depois desse experimento que começou a nascer realmente o que a gente chamou de mecânica quântica, tá? 1922, se eu não me engano, que esse experimento foi feito. Então, de acordo com o experimento de Stern-Gerlach, os elétrons devem possuir um momento magnético intrínseco. O que isso quer dizer? Que não depende de nada, só depende da existência do próprio elétron. Esse momento intrínseco, obviamente, além do momento orbital. Então, era aquilo que eu estava falando. Existem dois momentos magnéticos agora. Existe o momento magnético da órbita do elétron, ou seja, o momento magnético orbital, e agora vai existir um novo momento magnético chamado momento magnético de spin. Roubando a ideia lá da clássica, fazendo uma analogia, é como se o momento orbital fosse dele rodando em torno do centro e o spin fosse dele girando em torno dele mesmo. Não é assim que vocês vão ver, essa é apenas uma analogia para você ter uma intimidade com a ideia, né? Além do orbital. Então, cara, vamos lá. O que era o experimento do Stern-Gerlach? Que era uma coisa mais ou menos assim, ó. Imagens, meus arquivos. Aqui. Eu acho que eu botei aqui essa figurinha. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. É tanta imagem, cara, que... Olha, coloquei. Tá aqui. Então, olha só o que os caras fizeram. Aqui tem um forno onde os elétrons são injetados, né? Eles saem dessa região aqui, dessa cavidade, são colimados por esses colimadores que fazem com que o feixe se junte. Só que isso aqui, galera, são... Por que átomos de prata? Porque os átomos de prata, quando 47 elétrons, se eu não me engano. Desses 47, 46 estão todos emparelhados nas suas órbitas. Todos. Então, todos eles ocupam as suas órbitas bonitinho, de maneira que o que um elétron tem, o outro anula o do outro. Vamos dizer assim, o momento magnético de um anula o momento magnético do outro, e aí sobra um elétron na camada de valência. Beleza? E aí o que acontece com o átomo de prata é devido a esse último elétron aqui, ó. Esse último elétron é ele que responde ao campo magnético que você vai jogar nesses átomos de prata. Beleza? Por isso que é usado o átomo de prata e, claro, no estado fundamental. Certo? No estado fundamental, e os átomos de prata são, por natureza, nêutrons. Então não tem carga elétrica. Então o que você esperaria aqui? Bom, você esperaria que esses caras, ao passarem por um campo magnético, olha só, polo norte, polo sul, eles sintam a ação desse campo magnético
E daí, eles podem ser jogados para cima ou para baixo, né? Por esse campo magnético. Por quê? Porque vocês lembram que a energia é igual a menos o momento magnético na direção Z vezes o campo magnético. Isso a gente viu na aula passada. Só que esse μ, Z, ele era dado por ml vezes o momento o magnéton de Bohr, não é? E esse ml, ele era o seguinte, cara. Esse ml, ele era dado por 0, mais ou menos 1, até mais ou menos L. Vocês lembram disso? Então, ele é de menos L até L. Isso quer dizer o seguinte, se o L é 0, automaticamente o ml também vai ser 0. Né? Isso faria, então, com que não existisse interação entre o campo magnético externo e o átomo. Tá, esse é um problema. Isso quando a gente quantiza. Só que antes não era quantizado, essas ideias não estavam bem definidas, né? Existia, então, um momento magnético do átomo vezes o campo magnético. O que a galera esperava? Esperava que os átomos fossem desviados igualmente, tanto para cima como para baixo. Porque esse carinha aqui, classicamente, ele pode ter qualquer valor, né? Classicamente, ele pode ter qualquer valor. Então, alguns átomos seriam muito espalhados, outros átomos não, alguns átomos seriam menos, e aí você ia ter uma mancha lá no anteparo, onde você ia ter a coleção dos átomos que chegaram desviados de maneira contínua. De maneira contínua. Essa era a ideia clássica da coisa. O problema é que quando fizeram esse experimento, os átomos de prata concentraram em apenas 2 regiões, ou aqui, ou aqui. E, galera, os caras tentaram de tudo quanto era jeito para entender isso, e isso começou a virar uma bagunça. Por que diabos não existia, ou existiam pouquíssimos átomos que batiam no meio? Por que existia essa separação entre os dois? Isso só pode dizer o seguinte, o momento magnético do átomo poderia ser apenas 2, ou um para cima ou um para baixo, ponto. Então começou-se a chamar o estado para cima de up e o para baixo de down. Né? Em inglês. Simples assim. Subia era up, o que era para baixo era down. E aí essa previsão clássica, ela acabou, então, se quebrando. E a galera começou a tentar entender o que estava acontecendo, né? E isso só é possível, galera, a gente só consegue explicar, então, se a gente assumir que, primeiro, o átomo de prata, ele responde magneticamente por conta do último elétron, beleza? E esse último elétron só pode ter 2 tipos de momento magnético. Ou um momento magnético para cima, ou um momento magnético para baixo. Pronto. E aí daí para frente surge toda a mecânica quântica, porque você vai ter apenas 2 níveis de estados. 2 níveis. Ou um estado para cima, ou um estado para baixo. Que a gente chama up e down. Beleza? Então vamos escrever essa historinha aqui. Eu acho legal vocês terem essas coisinhas anotadas. Que quando vocês forem estudar fica mais intuitivo, né? Então, vamos lá. Como os átomos de prata são neutros, isso quer dizer o seguinte, o campo magnético não exerce força do tipo que vocês conhecem, ou seja, lembrem que a força magnética, ela é dada pelo produto vetorial, né, da velocidade com, deixa eu botar uma seta em cima, com o campo magnético, lembram disso? Isso é lá de elétron 2, né? Isso quer dizer o seguinte, se você tiver um objeto carregado, ele é empurrado pelo campo magnético desde que ele tenha velocidade, né?
Então é o que está acontecendo aqui. Você tem átomos, então, se movendo dentro de um campo magnético, você esperaria que eles fossem desviados por uma força magnética. O problema é que não tem carga. O átomo de prata, ele é neutro. Então, se a carga é zero, esta força aqui não existe. Esta força não existe. Então, que diabo de força é essa que empurra o átomo para cima ou para baixo? É uma força magnética? É. Mas não é uma força magnética desse tipo. Ou seja, não é uma força de Lorentz, que a gente chama essa força de Lorentz, né? Então, a gente tem que pensar na interação energética entre o átomo e o campo magnético. Então, como os átomos de prata são neutros, os átomos de prata são neutros, não existe a força magnética como vocês conhecem, então a força magnética ela terá que ser escrita de uma outra maneira. Ela vem da interação, então a força magnética é dada pela interação energética. Então, é dada em termos, vou botar assim, ó, em termos da energia de interação U. Vamos lembrar aqui esse U. Lá na aula passada, a gente relembrou, né, que o U, lembra que ele era menos o momento magnético vezes o momento magnético escalar vezes o campo magnético? Pois é. Então, agora, a gente vai colocar o campo na direção Z, né? Se a gente colocar o campo na direção Z, ou seja, o campo aqui, ó, ou para baixo ou para cima, né? Mas esse eixo vertical aqui é o eixo Z. Deixa eu apagar esse cara aqui. A gente vai poder escrever, então, que o U, galera, vai ser igual ao momento, menos, né? O momento magnético na direção Z, ok? Vezes o B. E o B já está na direção Z. Então, campo na direção Z. Deixa eu trazer mais para cá. Campo na direção Z. Bom, então, se a gente tem energia potencial, lembrem que através da energia potencial eu posso definir a força, né? Então, a força aplicada na direção Z, que é a direção para cima ou para baixo, ela vai ser dada como menos uma derivada, lembram disso? Quem está fazendo clássica lembra mais rápido, né? Menos uma derivada em relação ao eixo Z da minha energia, né, potencial. Lembrando que a força ela é definida como menos um gradiente da energia potencial. Pode crer? Como eu só tenho a direção Z, eu quero a força na direção Z, então a gente bota uma derivada apenas na direção Z. Esse gradiente é derivada nas três direções. DZ. Muito bom, muito bom. Então vamos substituir? Força na direção Z é igual a menos uma derivada em relação a Z do nosso U.
E olha o nosso U aqui, ó, menos μz vezes o campo. Pronto. Bom, galera, menos com menos vai dar mais. E aí a gente chega à conclusão, vou botar de azulzinho aqui, ó, que a força aplicada no átomo é devido, ó, o μz é constante, é isso? E aqui eu tenho a derivada do campo magnético em relação a Z. Ou seja, esse campo magnético não pode ser uniforme, estão vendo? É por isso que o desenho aqui, ó, ele mostra um polo norte e um polo sul, não de maneira plana. O polo norte é uma ponta e o polo sul é uma chapa, estão vendo? Isso para quê? Para você ter aí um gradiente de campo magnético. Porque o campo magnético não pode ser bonitão, uniforme. Se ele for uniforme, a derivada é zero. Tá entendendo? Em outras palavras, o campo magnético tem que ser não homogêneo. Ele tem que ter pequenas variações ao longo dos eixos, ao longo do eixo Z, né? Ficando mais fraco ou mais forte ao longo do eixo Z. Bom, só que de acordo com a física clássica, então, a gente vai ter as componentes dessa força, né, do μz, deveriam variar desde um valor positivo até um valor negativo, separando os átomos numa faixa contínua na vertical. Vamos escrever isso? Então, de acordo com a física clássica, as componentes μz, né, que é a componente do momento magnético na direção Z, deveriam variar entre os valores permitidos, né, que era o módulo do momento magnético total para cima ou para baixo. Então, quando ele está completamente alinhado para cima, você vai ter mais μ, que é o momento magnético total. Quando ele está alinhado para baixo, vai ser menos μ. E aí você pode ter várias contribuições, ou seja, você pode ter várias situações onde vários átomos estão com momentos magnéticos uniformemente distribuídos entre todos os valores possíveis do todo para cima até o todo para baixo. Então percebam que são várias situações possíveis. Isso faria com que lá no anteparo produzisse uma faixa contínua de átomos. Porque eu posso ter átomos com momento magnético todo alinhado, e aí vai estar lá em cima, todo alinhado para baixo, vai estar lá embaixo, e aí os parciais, parcialmente alinhados, né, que podem ser infinitos os valores possíveis. Então, deveriam variar entre o módulo de μ positivo, que é o momento magnético total, e menos μ, certo? Separando o feixe em uma faixa ou numa faixa vou escrever aqui embaixo, numa faixa contínua na vertical.
vertical. Beleza? Bom, só que aí o que aconteceu? Não foi isso que se viu, né? Viu-se que o experimento mostrou uma separação discreta de dois feixes, um feixe para cima, um feixe para baixo. E esse fenômeno, então, somente foi possível descrever ele através do único elétron que está lá na camada de valência do átomo de prata, porque todo o resto não poderia ser explicado. Como ele é o único desemparelhado, então é ele que responde a esse campo magnético que está aí, sofrendo essa força. E mais, como ele não tem momento angular, porque lembrem, ele está no estado 1s, e o estado 1s é um estado onde L é zero, não era para ele ser desviado, mas ele foi desviado, em dois pedaços. Então existe um outro momento magnético, não associado ao momento angular, mas associado a outro momento angular, que não é o orbital. E aí, esse é o de spin. Beleza? E esse você não pode zerar, porque o elétron, se ele existe, ele tem spin. Assim como ele tem massa, assim como ele tem carga. Agora, qual é o valor desse spin? Aí é outra conversa. Então, vamos lá. Eu gosto de deixar as coisas bem bonitinhas aqui, ó. Então, porém, eu acho que isso aqui faz diferença quando vocês vão estudar. Verificou-se que os átomos foram divididos em dois feixes distintos. Beleza? Isso você só consegue justificar por conta desse elétron. Então, este fenômeno é possível devido ao momento de spin. Então, agora nós vamos chamar isso de momento de spin. Beleza? E não mais momento magnético orbital, esse momento de spin do elétron de valência do átomo de prata. Pode crer? Senhores, tem aí alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá tranquilo, só é estranho entender que esse movimento, o spin, ele é da natureza. Tipo, não vem de nada. É estranho, né? É por isso que, se alguém perguntar para você, você já estudou o que é spin? O que é spin? Você fala, cara, spin é spin. É como se fosse um novo grau de liberdade do elétron. Ele tem massa, a massa faz ele responder à interação gravitacional. Ele tem uma carga, a carga faz ele responder a uma interação elétrica, né, ou magnética, se ele tiver velocidade. E o spin, ele é uma grandeza que vai fazer ele responder
através do momento magnético dele, né? E aí, de novo, é um roubo, é um empréstimo. Roubo, não. Ele é um empréstimo de uma terminologia da mecânica clássica, que é a parte de rotação orbital, translação, mais a parte de rotação, né? Então, essa parte de rotação a gente chama de spin e tem um momento angular associado a isso, né? Tanto é que vocês viram isso lá em clássica, que o momento angular total do sistema, ele vai ser o momento angular do sistema em torno do centro, mais o momento angular das partes em torno do centro de massa. Esse momento angular das partes em torno do momento do centro de massa, ele é chamado de momento de spin. Isso lá na clássica. Aqui, a gente pega emprestado esses termos, né? Mas para por aí, você não pode mais imaginar coisas rodando. Esse aqui é o grande problema, não são coisas rodando. São interações que acontecem e aí a gente tira esse empréstimo porque tem lá a sua associação, mas ela não é uma associação muito exata. E o negócio é tão legal, velho. Vocês lembram do princípio da incerteza? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vocês vão estudar isso com mais afinco lá em física mecânica quântica. Aqui é só para a gente discutir algumas ideias, né? Até porque a gente teria que falar de operadores, teria que falar de outras coisas que não são dessa disciplina nesse momento. Mas tem uma coisa bem bacana aqui, cara, que faz sentido, olha. Porque depois que as pessoas viram isso acontecer no laboratório, vários outros testes começaram a ser feitos, né? E esses vários outros testes sendo feitos começaram a descrever, então, a natureza quântica. E um dos testes é esse cara aqui, ó. É chamado de experimento de Stern-Gerlach sequencial. Deixa eu colocar o nome dele aqui, ó. Vou botar assim, ó. Stern-Gerlach SG sequencial. O que é isso? É você colocar vários experimentos de Stern-Gerlach um depois do outro, sacou? E não sei se vocês perceberam, mas essa aqui foi a primeira forma que o homem descobriu de preparar um sistema quântico com um estado que você quer. Olha que doideira. Porque quando você faz passar o feixe de átomos por um campo desse tipo, um campo magnético, o que você faz do outro lado? Você está selecionando átomos que estão com spin para cima e átomos que estão com spin para baixo. No eixo Z. No eixo Z. Cara, olha que demais isso aqui, galera. Olha que demais. Primeira experiência. Isso aqui, ó. Vou chamar de 1. Tem a fonte, né, de átomos de prata. E aí você faz passar por um experimento de Stern-Gerlach do eixo Z. Ou seja, vai selecionar átomos que estão com spin para cima no eixo Z, ele chamou de Z+, beleza? Z+, então, spin para cima no eixo Z, e Z-, spin para baixo no eixo Z, Z-. Aí, velho, olha que bonito. Você barra os caras que têm spin para baixo. Barrou eles, deixa passar só os que têm spin para cima. E faz esses caras passarem só os que têm spin para cima num novo experimento, no outro campo magnético, também no eixo Z. Ou seja, um outro experimento de Stern-Gerlach no eixo Z. Ora, o que você espera? Se você barrou todos aqueles que eram para baixo, 100% dos que chegaram aqui estão para cima, o que você vai ver passar para o outro lado? Só os para cima. Né? Então, ó, não existe, né, nenhum átomo com spin para baixo. Por quê? Porque você preparou o estado. Todos os átomos que chegaram nesse experimento aqui, eles chegaram com o estado pronto, um estado preparado. E que estado é esse? Spin para cima. Legal. Então, se você quiser fazer, por exemplo, experimentos com esses estados de spin para cima, tá pronto. Você só mexer com esse feixe aí. Agora é que vem a grande boniteza da coisa. Olha só. E se eu
Faço o feixe passar por um experimento de Stern-Gerlach do eixo Z. De novo, eu separo em dois feixes, Z mais e Z menos. Bloqueio o Z menos. E faço os caras Z mais passar num segundo experimento, só que agora no eixo X. Ou seja, está cruzado. O primeiro experimento, ele está aplicado assim, ó, no campo magnético assim, por exemplo. O segundo experimento, ele está aplicado assim. Entenderam? Então, você também pode, no eixo X... Lembra que eu falei para vocês que o eixo Z é apenas uma escolha? Você pode escolher o eixo X ou o eixo Y para fazer essa escolha. Tanto faz. Eles existem também. Então, imagina que agora você faz um experimento de Stern-Gerlach no eixo X. No eixo X. O que você espera? Ora, eu selecionei apenas a galera que tem spin para cima no eixo Z. No eixo Z. Se eu faço esses caras que têm spin para cima no eixo Z, passar por spin de Stern-Gerlach, só que agora no eixo X, o que você vê? Você vê de novo uma separação em dois feixes. Um spin up no eixo X e um spin down no eixo X. Né? 50% para cada um. Por quê? Porque você polarizou apenas no eixo Z. No eixo X, você não tem nenhuma informação. Galera, você não tem nenhuma informação. Lembra daquela história? Quando você conhece uma coisa, você desconhece. Aqui é exatamente isso que está acontecendo. Então, quando eu faço passar pelo primeiro Stern-Gerlach, o que eu faço? Eu conheço todo mundo que está indo na direção spin mais. Né? Ou seja, eu tenho informação dessa componente. Só que se eu tenho informação da componente Z, eu perco completamente a informação do eixo X e do eixo Y. Tanto é que quando eu faço passar esse cara com spin para cima no eixo Z, só que aí eu faço passar por um Stern-Gerlach no eixo X, eu vejo uma separação de novo, X mais e X menos, porque eu não tenho informação. Isso se torna muito evidente no terceiro experimento. Olha o terceiro. Jogo o primeiro eixo Z. Beleza. Z mais, Z menos, bloqueio Z menos, passo o Z mais agora no eixo X. O que a gente vê? Separação X mais, X menos. Legal. O que você faz, então? Você bloqueia o X menos. O que você esperaria? Você esperaria falar assim, bom, se eu já fiz a escolha do Z mais, inicialmente, então aqui passou o spin para cima no Z, quando eu faço isso, agora eu estou medindo o X mais, se eu voltar o experimento a passar pelo Z, eu espero que apareça só o Z mais. Uai, por quê? Porque eu já tinha feito essa escolha aqui atrás, né? Mas a natureza quântica não é assim, cara. Olha que doideira. Quando você faz passar pelo eixo X, e aí separa em dois, você bloqueia um deles e faz passar apenas o spin up no eixo X aqui, quer dizer que você está obtendo a medida do eixo X. Se você obter a medida do eixo X, você perde completamente a informação do eixo Y e do eixo Z. O que você já tenha feito lá atrás do eixo Z. Quando você faz do X, o eixo Z se estraga. Quando faz passar pelo eixo Z de novo, você vai ter uma separação de dois feixes. Um para cima, um para baixo no eixo Z. E isso, galera, fez nascer toda a mecânica quântica. Toda a mecânica quântica. Né? Por quê? Porque isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer o seguinte. Quando você faz passar... Vamos ver se eu consigo deixar um pouco claro aqui, ó. Quando você faz passar... eu vou usar a linguagem que vocês vão ver lá na frente. Eu vou usar essa linguagem aqui, ó. Para cima, no eixo Z. Isso quer dizer o estado do elétron que está para cima no eixo Z. Ou o estado para baixo no eixo Z vai ser escrito assim, tá? Ó. Estado para baixo no eixo Z. Tudo bem? Quando você faz o primeiro Stern-Gerlach aqui, ó, no eixo Z, você está selecionando apenas átomos que têm eixo Z. Legal. Só que no eixo X e no eixo Y, você tem uma sobreposição. Por exemplo, no eixo X,
você tem que o estado pode estar para cima, no eixo X, mais uma contribuição para baixo, no eixo X. Ou seja, o mundo quântico, ele pode viver sobreposto um estado no outro. Então, à medida que você consegue selecionar um dos estados no eixo Z, nos outros você tem uma sobreposição de estados possíveis. É como se o estado tivesse, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, sobreposição misturada dos dois estados. Quando você faz a medida, é que você separa. Opa, esses caras aqui estão para cima, só no eixo. E esses caras aqui estão para baixo, só no eixo X. Mas o que aconteceu? No eixo Y e no eixo Z, voltou a ser sobreposto. Voltou a você ter uma soma de para cima e para baixo. Sobreposto um em cima do outro. Depois que você faz a medida, é que você obtém o resultado que você queria. Essa é a grande lógica do mundo quântico, que vocês vão observar com mais clareza matemática lá na frente. Por enquanto são só ideias. Tudo bem? Alguém quer desabafar alguma coisa aí? Com essas coisas, com essas lógicas? Meio complicado e estranho. Como é que faz para passar só um tipo esse Z+, e barrar o outro? Você pode... Lembra que o Feixe fez isso, aí depois ele separou aqui e aqui? Então, o que você faz? Você pode vir aqui, ó, deixar aqui tampado, e aqui você faz um furo, e aí vai passar esse cara. Aí, quando esse cara aqui passar, você mete um outro campo magnético aqui nessa região, e você sabe que esses aqui estão apenas alinhados, por exemplo, com o eixo Z, Z+. Aí você faz esses caras passarem aqui por esse campo. E aí, de novo, vai ter uma separação, aí você bloqueia um e deixa passar o outro. É mais ou menos assim que é feito. Tudo bem isso? Tudo bem. Mais ou menos, mas... tudo bem assim, né? Tudo bem assim. Inclusive, quando tem muita gente que começa a mecânica quântica com esse experimento. Por quê? Porque é o sistema quântico mais simples possível. Por quê? Porque é um sistema quântico de apenas 2 estados. Então, você tem o estado para cima, o estado para baixo, só, e uma possível sobreposição dos 2 estados. Essa é a grande sacada da computação quântica. Porque o computador tradicional, ele é um cara que mexe com a linguagem 0 e 1. Né? Então, você tem ali informações que podem ser dadas através de dígitos binários, 0 e 1, com portas lógicas 0 e 1, 0 e 1. Aqui não. Aqui você pode ter o estado 0, é como se fosse um spin para cima. Você pode ter o estado 1, e você pode ter uma sobreposição dos 2. Ou seja, como se fosse 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso só se revela depois que você faz a medida. É a mesma coisa do spin. Antes do elétron passar pelo experimento, você não tem informação nenhuma. Depois que ele passa, você obtém a informação, porque você fez uma medida. Tá? Só que você perdeu as outras componentes. Bom, vamos caminhar. Professor, posso fazer só uma pergunta do spin? Diga. Não conseguiram associar esse movimento a nenhuma outra coisa, porque parece uma resposta meio xoxa, você ficar pensando que é a natureza e é assim, a gente aceita. Tentaram. Inclusive, no começo, quando ninguém sabia o que estava acontecendo, isso ficou muito tempo definido como sendo a própria rotação do elétron em torno dele mesmo. Isso foi explicado em vários livros, vários artigos naquela época. Só que o problema é que quando você trata assim, você trata o elétron como bolinha, né? E se ele trata o elétron como bolinha, você está, na verdade, perdendo informação, porque o elétron não é uma bolinha. Ele é um cara que ocupa um espaço, mas ele ocupa um espaço através de um campo. A nossa equação de Schrödinger que vocês conheceram, ela não dá conta do spin. Ela não dá conta, porque o spin ele vai aparecer
só no tratamento relativístico da equação de onda, que vem com Dirac, ou Dirac. Tá? É na equação de onda dele que você consegue acoplar o spin. Tá? Aí você vai ter as matrizes de Pauli e tal. Então o spin ele vai surgir matematicamente através disso. Então hoje o spin ele é um cara muito bem definido, um cara muito bem interpretado, só que a gente precisa de mais matemática para enxergar ele. Só com o que a gente tem aqui não é possível. Tá bom? Por isso que vai ficar meio xoxo mesmo, aqui agora pra gente. Mas as coisas com o tempo, quando vocês forem estudar mecânica quântica, vai ficar mais bonitinho. O fato é medido. É medido. Tá? Como que você vai interpretar esta grandeza, aí vem da sua imaginação. É como se fosse isso. Mas é como se fosse um grau de liberdade a mais, tá? Do seu sistema. Como se fosse um grau de liberdade a mais. Beleza, entendi. Bom, então o que a gente vai fazer? Lembrem que lá no momento, o momento magnético orbital, ele era isso aqui, ó. E esse número, ele apareceu também aqui para vocês de uma maneira bem posta à mão, né? Eu cheguei e falei assim, ó, é isso aqui. E vocês nem podiam se perguntar o porquê que era isso, porque isso vem de uma matemática mais extensa lá na frente, que vocês vão ver se fizerem mecânica quântica. Tá? Então, se o momento magnético orbital é esse, mas é um momento angular, né? O momento angular orbital é esse, e eu estou falando que existe um outro momento angular agora associado ao spin. Então, nada mais justo eu querer escrever um novo momento angular, só que agora é de spin, então eu vou chamar de S, fazendo uma analogia com esse cara aqui, botando um S mais 1. Por quê? Porque ambos são momentos angulares. Ambos são momentos angulares. Né? Ambos são medidos em termos de H cortado. Só que um é o momento angular orbital, e o outro vai ser o momento angular de spin. Daí que vem a analogia com o giro, tá? Daí que vem a analogia com o giro. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Analogamente. E aí você pode se perguntar, ué, professor, mas por que não fica só com esse? Porque esse não explica. Porque esse, você está pegando um estado L igual a zero, e se o L é igual a zero, o momento angular orbital é zero. Então, se fosse só isso, não era para o átomo ser desviado. Tá sacando? Então, eu preciso de mais um outro momento angular. E só sobra quem? O momento angular do objeto que está ali, que é o elétron. Então, o momento angular do elétron. E aí, o mais legal é isso, porque quando você tem elétrons livres, elétron livre, né, isso eu vou representar com bolinha, não. Um elétron livre, por exemplo, viajando assim, esse cara, ele responde com uma carga elétrica associada a essa onda. Ele responde com uma massa associada a esta onda, é uma onda de matéria, e ele responde quando você joga um campo magnético, mesmo ele estando em repouso, por exemplo. Vamos supor que ele está parado. Responde com campo magnético, por quê? Porque ele vai ter um outro momento angular associado a ele. Aí você... essas ondas rodopiando, cara, aí a interpretação é livre. Mas o fato é que ele está com spin ou um spin. Beleza? E isso é intrínseco a ele. Então ele tem carga, massa e spin. Mesmo ele livre, ele não precisa estar preso ao átomo de hidrogênio. Ele responde a essas interações, né, externas. Agora, vocês imaginam o que a humanidade sofreu para construir uma teoria matemática disso? É difícil de entender, imagina de criar. Então, analogamente ao... Tem que ter uma imaginação fértil, viu? Muito, cara, muito. E fazer muito teste, né?
Muito experimento, porque não adianta só você criar uma teoria, mas essa teoria não explica o experimento. Ela não vale de nada. Né? Você não vira opinião. E opinião não é ciência. Analogamente ao momento angular, orbital, né, que é o L, ao momento angular orbital, o momento que também é angular, só que agora ele é um momento angular de spin, e até o nome é traiçoeiro, né, porque spin quer dizer giro, rodando. O momento angular de spin é dado por então, se o L foi o que eu escrevi ali, né? O L, ele era dado através de uma raiz de L, L mais 1. Então, o spin, ele vai ser uma raiz. Deixa eu botar o H cortado antes aqui, para não achar que ele está dentro da raiz, né? H cortado. S. S mais 1. S. S mais 1. Beleza? E aí, agora vocês vão ter que acreditar em mim, porque também isso aí vem da matemática, né, vem de outras teorias. Esse L, para o nosso elétron, não pode ser, ele também só pode ser alguns valores. Assim como o L, o Lzinho, né? O Lzinho podia ser 0, podia ser 1, 2, até o último que era n menos 1. Pois é, aqui o Szinho, o S minúsculo, ele também tem seus valores, só que agora ele pode ser, ele vai ser, na verdade, números semi-inteiros. Então, com Szinho igual a, ao invés de 0, 1, 2, 3, ele vai ser 0, 1 meio, 3 meios, 5 meios, desculpa, 0 meio, pode ser 1, pode ser 3 meios, pode ser 2, né? E assim por diante. Tá? E assim por diante. Isso geral, tá? Isso de uma maneira geral. Então, vocês estão vendo que o S pode assumir valor inteiro ou semi-inteiro. Isso vai definir as partículas. Por quê? Partículas de spin, deixa eu até botar aqui, ó, de spin inteiro, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, vão ser chamadas lá na frente de bósons. E as partículas de spin semi-inteiro meio, 3 meios, 5 meios e assim por diante, vão ser chamadas de férmions. Tá? No caso, o elétron é esse cara aqui, ó. Esse bichinho aqui corresponde ao elétron. Opa. Elétron. Perfeito? Bom, vamos para a componente Z, então. Sim, quem são os férmions, né? São os elétrons, são os prótons. Os prótons também são spin meio, tá? Os muons são férmions. Os neutrinos... Acho que os neutrinos são bósons. Não tenho certeza agora. Mas acho que é. Os bósons são, por exemplo, os fótons são bósons, tá? Se existirem, os gravitons são bósons. Geralmente, os bósons são aquelas partículas que fazem intermediação das forças.
Então, aqueles que fazem intermediação da força fraca, por exemplo, são bósons também. Mas isso é conversa para outra historinha. Enfim, a componente Z, e esses caras, eles respondem a estatísticas diferentes. Os férmions, por exemplo, não podem agrupar no mesmo estado. Os bósons podem. Os bósons podem. A componente Z é dada por bom, analogamente, né? Já que lá a gente tinha, lembra que a gente tinha um momento angular na direção Z? Pois é, aqui nós vamos ter também o momento de spin na direção Z. E esse momento de spin na direção Z também vai ser definido como um M, só que agora eu vou chamar de ms. Lembra que lá atrás a gente usou ml? Pois é, era o número quântico associado ao momento orbital. Agora eu vou ter um ms, que é o número quântico associado ao momento de spin. Então, ms vezes h cortado, onde este ms ele vai ser igual a 0 mais ou menos meio, mais ou menos 1, né? Aí mais ou menos 3 meios, e assim por diante. Até o máximo, que é o mais ou menos o Szinho lá. Beleza? Então, por exemplo, o elétron. Para o elétron, o que nós vamos ter, galera? O elétron ele tem o S igual a meio, como eu já tinha falado lá em cima, não é isso? E se o S vale meio, é porque o ms ele pode valer no máximo mais ou menos esse cara aqui, né? Então ele vai correr, imagina, ele vai correr de menos S até o S. Beleza? Só que ele vai andando unidades inteiras. Então, se ele começa com menos meio, ou se ele vai ter aqui ó, um mais meio como sendo o seu limite, se ele andar para trás um valor inteiro, ele pula o zero e vai cair em menos meio. Tá entendendo? Então, o ms ele vai ser ou mais ou menos um meio. E isso explica por que, que o diabos do átomo de prata ele salta para cima ou para baixo. Por quê? Porque só tem duas possibilidades para o momento de spin no eixo Z. Ou é usando mais meio ou menos meio. E isso é medido no laboratório através do momento magnético. Beleza, galera? Aí você fala, professor, é aquela historinha, né, que você tinha lá o momento magnético associado ao momento angular. Né? Vocês lembram que eu tinha escrito até assim, ó, lá atrás? Vou botar aqui. O Mi era igual, era uma constante, né, que era, acho que era o magnéton de Bohr, né, acho que era o magnéton de Bohr. O magnéton de Bohr vezes o momento angular. Ou seja, existe um momento angular, existe um momento magnético. Só que esse momento magnético aqui, ó, ele é um momento magnético orbital. A gente até chegou, né, no valor dele, usando uma aproximação clássica e tal. Então, se existe um momento magnético orbital para o momento angular orbital, então deve existir um momento magnético de spin associado ao momento angular de spin. E eles devem ser proporcional, né? E aí aqui entra um probleminha. Então, vamos lá. O momento magnético de spin
ele deve ser proporcional, assim como o momento magnético orbital, ele é proporcional ao momento angular orbital. O momento magnético de spin deve ser proporcional ao momento magnético de spin. Né? E aí é que aquele anseio de você olhar para o momento de spin como sendo uma coisa rodando, ela começa a querer surgir na sua cabeça, porque se o elétron gira em torno dele, então ele é uma microcorrente elétrica girando. E se ele é uma microcorrente elétrica girando, ele produz um campo magnético dele, né? Por isso que ficou muito tempo assim discutindo essa questão do spin ser a rotação do elétron. Isso só foi melhorado quando entrou em vigor aí teoria quântica de campos, tá? Que aí começou a tratar tudo como campo e não mais como bolinha, digamos assim. Então, o momento magnético de spin, ele deve ser igual a menos uma constante vezes o momento angular de spin. Legal? Assim como lá no orbital tem um μ é igual a uma constante vezes L, aqui você tem μs, que é o momento magnético do spin, associado ao spin, menos uma constante vezes o momento angular. Momento angular, né? Vou escrever direito. Angular de spin. Bom, aí o que acontece, cara? A gente precisa de teorias para encontrar essa constante, tá? Que é a constante de acoplamento giromagnética. Eu não sei se vocês lembram Teve a palestra do professor Elaiel, que ele veio tratar desse assunto, e teve também, assim, vocês viram nas redes aí, nos noticiários, aquela ideia de uma nova física e tal. Então, os caras estavam tentando medir isso aqui, ó, nos experimentos. Essa constante, só que não para o elétron, porque para o elétron a galera conseguiu, mas para o muon do elétron. E aí é que deu um problema seríssimo na medição lá, porque encontrou um valor diferente do que diferente, cara, mas diferente, se eu não me engano, depois da quinta, sexta casa, tá? Porque até a quinta, sexta casa, a teoria batia, depois é que não bate mais. Só que, cara, a gente quer descobrir a natureza, então a gente não pode estar errado. A gente tem que ter pelo menos um limite aí de aceitação, né, da sua teoria. Não pode ser aproximadamente, tem que ir mais longe. Claro que a gente vai ter sempre uma aproximação, mas cada vez uma aproximação melhor. E aí o que acontece? Experimentalmente, verificou-se o muon é o primo gordinho do elétron. Ele é muito parecido com o elétron, só que mais massivo, né? Verificou-se que vou botar de outra cor aqui, vou botar esse azulzinho. Verificou-se que o seguinte, galera, o μs, vou botar μs, ele era dado por uma constante de aproximadamente 2,00232, legal? Vezes a carga elementar, 2m vezes o S. Então, experimentalmente verificou-se esse valor de 2,0000232. Esse valor ele não surge, igual eu falei para vocês, na equação de Schrödinger, tá? Não surge.
A gente precisa de um outro tratamento, que é o tratamento relativístico. Quem fez isso foi o Dirac. E aí, no tratamento do Dirac, surge esse fator aqui, mas surge exatamente 2, e não, aproximadamente 2, tá? Que é mais ou menos esse valor que a gente usa para fazer contas teóricas, assim. Quando você usa a teoria do Dirac, a gente usa o valor 2. Então, que é o que vocês vão usar nos exercícios, beleza? Uma generalização. Então, vocês veem que nem a equação do Dirac, ela é a que responde, né? Generalização. Generalização relativística. Relativística da equação do senhor Schrödinger. Equação de Schrödinger para elétrons proposta por Dirac. Dirac fez coisa, viu, bicho? Fornece o seguinte. E aí vocês vão usar essa aproximação aqui, tá? O μs ele vai ser dado por menos 2 vezes e elevado a e sobre 2m, tá? Carga elementar vezes 2 vezes a massa do elétron. E aí esse negócio aí. Tudo bem? Quem é agora em módulo, né? Vamos botar em módulo. Esse μs, então, ele vai ser... O menos é só para dizer que eles estão na mesma orientação, tá, galera? Então vai ficar... orientações contrárias. 2 vezes E sobre 2M. O S era dado por H cortado. S mais 1. S mais 1. Né? E aí a gente pode juntar alguns termos ali, porque alguns termos ali juntos, eles representam aquele nosso velho amigo da aula passada, que é o magnéton de Bohr. Tá? Então ficaria assim, ó. μs vai ser igual a 2 vezes μ. Eu vou trazer o sinalzinho de menos, só para... 2 vezes μ, B, que é um magnéton de Bohr, raiz de S mais 1. Tá legal? O que eu fiz aqui, ó? Eu juntei esses termos. E esses termos formam um magnéton de Bohr, que a gente viu na aula passada, quem é esse cara aí. Legal? Então, ó, assim, a componente Z, você já conhece a componente Z, então, a componente Z é dada por
pelo seguinte. S na direção Z. Legal, vamos carregar o sinalzinho de menos. Menos 2 vezes E. Opa. Menos 2 vezes E sobre 2M. Legal? Tô tirando aqui, hein, galera? Tirando aqui, ó. E sobre 2M vezes o S. Só que esse S é o S na direção Z. Né? E o S na direção Z a gente já escreveu ele. Então fica μS na direção Z. Vai ser menos 2 vezes E sobre 2M vezes H cortado. E aí agora aparece o MS, né? Que é o cara lá do momento do número quântico magnético, só que agora de spin. De spin. Certo? Bom, juntando isso com o magnéton de Bohr, a gente então escreve que o μS é igual a menos 2 vezes o magnéton de Bohr, certo? Vezes o MS. Lembra que o MS do elétron pode ser mais meio ou menos meio? Pois é, ele entra aqui, ó. Mais meio ou menos meio. Isso faz com que o elétron tenha momento magnético para cima ou para baixo. Quando interage com o campo magnético, ele vai para cima ou para baixo, e aí a teoria toda se fecha. Então é um novo momento angular, né, só que associado intrinsecamente ao elétron, ao spin do elétron, e não ao orbital do elétron. Porque se fosse só orbital não dava certo, né? Só para finalizar a aula, galera, deixa eu falar só mais uma coisinha, tá? Que aí na próxima aula a gente faz só exercício, rapidão. Como eu estava falando para vocês, aquele número de spin, o S que pode ser 0, pode ser 1, né, meio, ali separa a teoria dos férmions dos bósons. Para os férmions, existe um princípio chamado princípio de exclusão de Pauli. E o que é esse negócio? Viu-se que os férmions, eles não podiam compartilhar os mesmos números quânticos no mesmo sistema, claro, né? Então, por exemplo, dentro de um átomo de hidrogênio, você não conseguia ter 2 elétrons literalmente no mesmo estado quântico. Ou, se você tinha vários números quânticos iguais, um dos números tinha que ser diferente, tá? Isso não quer dizer que a energia tem que ser diferente, tá, galera? Isso quer dizer que alguns dos números quânticos, ou um deles pelo menos, não pode ser o mesmo. Então, o princípio de exclusão de Pauli serve, a gente vai escrever para o elétron, que é o que a gente vai escrever, tá? Ou vai estudar. Então, a ideia é o seguinte, 2 elétrons, eu finalizo a aula. 2 elétrons, por quê? Porque eles são férmions. Vou botar aqui, ó. Dois férmions não podem compartilhar não podem compartilhar os mesmos números quânticos. Em um mesmo sistema, né?
Por isso que quando você olha para a distribuição eletrônica, vamos lá, agora as coisas começam a se fechar, ó. Aqui. Quando você olha para a distribuição eletrônica, por exemplo, o que você tem? Você tem o número quântico principal, que é o N, beleza? Ele está especificado aqui, ó, com esse número que vem perto da letrinha, certo? Ele vai ser especificado por outro número quântico, que vai ser o L, e o ML. Então, por exemplo, quando você tem o N igual a 1, é o estado fundamental. O L necessariamente é 0, logo o ML também é 0. Isto vai dar o estado 1S. 1S. Só que ainda aparece aqui ainda tem um outro número que não está aqui, que é quem? O diabo do MS, que é o número quântico magnético de spin, que ele é mais ou menos meio. Então, um elétron, olha que doido, cara. Um elétron, então, pode estar com esses valores todos. Pode estar com o valor de N igual a 1, N igual a 0, ML igual a 0. Mas eu ainda posso ter um estado de mais meio ou menos meio. Então, por isso que nesta notação espectroscópica, você tem um S2. Por quê? Porque são dois estados possíveis para os elétrons aí dentro desse troço. Olha que doido. Por quê? Porque além do N igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0, eu posso ter dois elétrons com um spin para cima, outro spin para baixo. Então, por isso que vai ser dois estados possíveis dentro desta camada. Por isso que o átomo de hélio, ele pode ter dois elétrons aqui, ó, nesta camada. Só que um tem spin para cima, o outro necessariamente tem spin para baixo. Os dois compartilham o mesmo L, os dois compartilham o mesmo ML, e os dois compartilham o mesmo N. O que não pode é todos os números serem iguais. Um dos números quânticos tem que ser diferente. Eles não podem compartilhar os mesmos números quânticos, todos eles. E aí assim por diante, né, galera? Por exemplo, você vai para o N igual a 2, ó. O N igual a 2, você pode ter o L igual a 0 ou o L igual a 1. Beleza, se o L igual a 0, você tem ML igual a 0. Então aqui você tem um estado. Só que dentro desse um estado, você pode ter elétron para cima, spin para baixo. Então aqui você tem quantos estados? 2, né? O que surge aqui, ó, 2 estados. Aí, quando o L for 1, mesmo com N igual a 2, então olha só, é a mesma camada, você pode ter o ML menos 1, 0 e 1. Né? Porque lembrem que o ML vai de menos L até L. Só que para cada um desses, você pode ocupar com 2 elétrons, porque cada um desses vão ter spin para cima e spin para baixo. Então, você vai multiplicar aqui por 2 e vão aparecer 6 estados. Então, quantos elétrons possíveis cabem nesse nível? 8. 2 mais 6. Por isso que o 2p é 2p8 quando você vai completar lá na tabela periódica. E assim por diante. Fechou a ideia, não fechou? Eu vou deixar aqui uma tabela não, mas uma distribuição de coisas, só para vocês depois consultarem. Cadê você? Não é isso. É isso. Eu quero isso aqui, ó. Então, olha aí, que legal. Você só completa a camada quando você atinge o valor possível do seu sistema. Aqui é 2P8, não, né? Aqui é 2P6, desculpa. Aqui é 2P6 e aqui é o ESC. O S suporta no máximo 2 e o P suporta no máximo 6. Beleza? Aí depois tem que pular. Por isso que você tem essa distribuição aqui, ó. O número atômico, e aí você vai distribuindo os elétrons nas camadas, e aí você sabe quantos elétrons cabem por conta da exclusão de Pauli para cada camada. E aí tudo faz muito sentido. E eu vou deixar como brincadeira vocês olhando para isso aí e tentar entender por que o 2P vai para um lado, o 2P... Por exemplo, você pega aqui o 3D. O 3 pode ter o 3... Vamos pegar um átomo grande aqui, ó. Eu posso ter o 3S2,
por exemplo, o átomo de cobre. 3s2 e o 3p6. Né? No estado S cabe 2, no estado P cabe 6, só que eu posso ter o estado D. O estado D ele é definido pelo L igual a 3 aqui, ó. O L igual a 3. Mas se o L é 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Lembra? 2, L mais 1 estados? Pois é. Só que agora eu pego esse 2L mais 1 e multiplico por 2, porque cada elétron pode ter 2 estados distintos. Por isso que aparece um 10 aqui. Então, o estado D, ele vai no máximo 10 elétrons. Que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. 10 elétrons. Beautiful, galera. Sacaram a ideia? Muita coisa, né? Legal. Então, vou parar a gravação.